Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Em louvor e honra ao Divino Espírito Santo, à Imaculada Conceição, a São José, pela beatificação de Padre Libério, Nossa Senhora do Desterro. Pelos aniversários, Diva Lúcia Batista Martins, Conceição Pereira dos Santos, Iosana Aparecida Camila Romão, Márcio Lúcio Chula Júnior, Maria Elza de Rezende Moraes. Pelo aniversário de casamento, Lúcia Romão e Carlos Antônio, Marli e Gilmar, 26 anos, Maria Vilma Correia e Reni Correia, 48 anos, Iraci e Ivanete, 20 anos. Em ação de graças, pelo aniversário episcopal do bispo Dom José Carlos de Souza Campos, em agradecimento de uma cirurgia bem-sucedida, por Carlos e família, Janaína dos Santos. Por uma intenção particular, pelas vocações sacerdotais, conversão dos pecadores, Osvano Luiz de Freitas, pela conversão de Lucimar e Elizabeth, pela família Leda Maria Gonçalves, pela família de Andréia Moraes Rezende e Miranda, Geralda Silva Mendes e família, pela família de Neide Maria da Silva, Ronaldo e Gilda Maia, Maria Geralda e Jorge, pela recuperação da saúde de todos os enfermos da nossa paróquia, libertação e conversão de Alfredo Dor da Silva, Carlos Martins de Oliveira, Denilson Correia. Nossos irmãos falecidos, 7º dia, Jaime José de Melo, pelas almas, Hilde Abreu Machado, Silvio Eustáquio da Silva, pelas almas do purgatório, Maria Aparecida Henrique, Alzira Boari, Valdemar Boari, Marta Maria Piorene, Alessandro Rocha, Maria Felícia de Jesus, Genésio Antônio de Moraes, Valdemira Isabel de Rezende, Erotides Maria de Rezende, Marcos Antônio Miranda, Benedito Bom Sucesso, Lísio Cunha, Maria Augusta Miranda, Márcio Miranda, Valdemar Basílio, Antônio Manuel Filho, Maria Claudina da Silva, Edson Pereira Chula, Elzira Carneiro Chula, Francisco Ferreira Guimarães, Maria da Conceição Santiago. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós somos salvos para sempre. Cristo venceu.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Uma boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez nos encontramos na Eucaristia para fazer memória da Páscoa de Jesus, celebrando a sua igreja que permanece no mundo para anunciá-lo e para conduzir a ele. O bispo é aquele que preside uma igreja, uma comunidade que crê e se torna missionária. Nos alegramos, portanto, nesta noite, na pessoa do bispo, com a nossa igreja diocesana, que avança na direção do futuro, anunciando Jesus Cristo, construindo o seu reino, cuidando uns dos outros como irmãos que somos. Preparemo-nos para celebrar bem a nossa Eucaristia, reconhecendo que somos Igreja Santa, mas de membros marcados pelo pecado. E aqui estamos todos. Vamos reconhecer então que somos pecadores e suplicar sobre nós as misericórdias do Pai, para que, libertos do pecado, celebremos dignamente a ação de graças desta noite. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, roguei por mim, A Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações, devolva-nos a paz que o pecado nos roubou e, terminada a nossa missão neste mundo, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos, irmãs, oremos. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei que nos alegremos com todos os santos, quando Cristo vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia.
dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do aerópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nós vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vós poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes, e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o.
Da Da vossa vossa glória estão cheios o céu e a terra. louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa vossa glória glória o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito com poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai e Ele há de ensinar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos sacerdotes, a quem eu saúdo nos nomes do Padre Paulo Sérgio, o nosso vigário-geral e o cura da nossa catedral, e no nome do Frei José Milton, um dos últimos que se associou a nós na missão da nossa igreja, um dos frades menores, menor na ordem e menor no tamanho. Mas ele representa então aqueles que chegam também vindos de outras partes para nos ajudar no cuidado da nossa igreja diocesana. Hoje não é meu aniversário natalício, portanto não se trata de focar a pessoa do José, mas hoje se celebra o meu ofício que está colocado a serviço desta igreja. Portanto, não se trata de colocar o foco numa pessoa, mas colocar o foco num ofício. E aquilo que significa este ofício, que hoje, por bondade de Deus,
eu exerço. Celebrar 8 anos de ordenação episcopal é celebrar, portanto, 8 anos de um caminho missionário, de um caminho pastoral, de um caminho eclesial. É celebrar a nossa igreja, a nossa diocese. Não há diocese sem bispo e não há bispo sem diocese. A diocese precisa de um bispo que é o apóstolo que naquela comunidade, naquela porção da igreja, é continuidade da tradição apostólica que remonta aos 12 primeiros. Portanto, celebrar a pessoa do bispo é celebrar uma igreja que exige no meio de si também aquele que é e que aponta para a nossa identidade apostólica. Mas também é verdade que não há bispo sem igreja. O bispo é sempre bispo de uma igreja. É o bispo diocesano de uma igreja, é o bispo titular de uma igreja antiga que não existe mais, mas que já existiu e por isso nunca acaba, e que está colocado como auxiliar numa diocese. É bispo coadjutor, porque está colaborando com outro irmão bispo que vai sair em breve e depois aquele coadjutor vai tomar o lugar dele. É bispo emérito de uma igreja, que se torna para sempre, de alguma forma, igreja dele, mesmo que não esteja no serviço dela. Portanto, não há bispo sem igreja, não há igreja sem bispo. E assim compreendemos bem o que Santo Inácio de Antioquia ensinava na primeira hora. Onde está o bispo, está a igreja. Por isso que celebramos nessa noite é a vocação, a identidade, o caminho percorrido pela nossa igreja diocesana, que no último dia 17 celebrou os seus 63 anos de instalação. E, portanto, nessas mais de 6 décadas, nós nos debruçamos grandemente. Muitas gerações, homens e mulheres, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, leigos e leigas, nas muitas tarefas, nos muitos trabalhos, nos debruçamos para fazer com que a Igreja de Jesus Cristo também estivesse aqui. Cada diocese é sacramento da Igreja Universal. A Igreja Universal se realiza em cada diocese, onde aquele bispo, em comunhão com o bispo de Roma, o primeiro entre os bispos, vamos criando, portanto, uma comunhão entre nós para que sejamos, de fato, Igreja de Jesus Cristo, unidos não só pela fé nele, mas também unidos por uma bonita comunhão que deve ser construída dia após dia entre os pastores, entre as comunidades, para que, de fato, essa comunhão que vai crescendo entre nós testemunhe Jesus Cristo. Que todos sejam um para que o mundo creia. Portanto, a nossa construção com fadiga e não sem conflitos de uma comunhão, desde a base até a grande igreja presente pelo mundo inteiro, essa fadiga de comunhão, ela é necessária e importante. Porque na medida em que vamos crescendo nessa comunhão, vamos também dando ao mundo o testemunho de que o Senhor Jesus, que age no meio de nós, é capaz de nos agregar para a missão e de nos manter unidos nas tarefas que precisamos fazer conjuntamente. Portanto, nessa noite, nos alegramos muito por esses, parecem rápidos, 8 anos que já se passaram desde aquele 25 de maio de 2014, e de lá para cá, continuando os que vieram antes de nós, também vamos avançando pouco a pouco na novidade do Espírito que neste tempo nós vamos descobrindo e avançando pouco a pouco no discernimento do Espírito, a fim de que vamos mantendo uma fidelidade com a nossa história passada e nos abrindo também às novas perspectivas, aos novos apelos do Espírito Santo.
E é sobre isso, certamente, que nesses últimos dias, até o próximo segundo domingo, não é? Daqui a 2 domingos, nesse e o próximo, vamos podendo celebrar e nos preparar para receber o dom do Espírito Santo, que consola a igreja, que defende a igreja, que revela à igreja todas as coisas. Nessa noite, e a partir das leituras que nós ouvimos, queria partilhar com vocês, poderia chamar de 2 conselhos, ou 2 pedidos, ou 2 instruções que são importantes no nosso caminho de fé. Lemos aqui esse belo texto, esta bela pregação que Paulo faz ali no Areópago. Areópago era um espaço grande onde se reunia a multidão para discutir algum assunto, para falar de alguma matéria, para tratar de filosofia e de outras áreas. Ali naquele lugar repleto de imagens, porque estamos imersos ali no mundo pagão, havia um altar ao Deus desconhecido. Paulo, de maneira muito sábia, vai se ligar a este título, ao Deus desconhecido, para anunciar Jesus Cristo, para anunciar tudo o que aconteceu desde a primeira hora, desde o momento em que Deus cria todas as coisas e tudo existe e subsiste nele, até chegar na ressurreição de Jesus Cristo, que naquele momento não querem escutar e por isso propõem uma outra ocasião. Mas Paulo não deixa de fazer o que ele deve fazer: anunciar Jesus Cristo. Isto em qualquer ambiente, lá no ambiente pagão e hostil, aqui no nosso mundo, digamos assim, religioso, cristão, ainda marcadamente católico, mas que exige sempre um novo anúncio, com novo fervor, com nova criatividade, com novo entusiasmo, para que não percamos de vista e não tenhamos, digamos assim, apagada na memória da fé, as verdades fundantes do nosso caminho espiritual. Precisamos relançar sempre isto. É preciso começar sempre do querigma. O Senhor Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. Essa verdade fundante que Paulo anuncia aqui, precedida de uma longa catequese que faz pensar num Deus que age desde o primeiro momento, e isto nós precisamos anunciar em toda parte. Fazer isto com beleza, com competência, com ânimo, a fim de que outros creiam e, crendo, se salvem. Portanto, um primeiro conselho, uma primeira instrução que o bispo pode dar à sua igreja é este conselho: não deixemos de anunciar, cada um a seu modo e a partir da sua vocação própria, anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Este é o anúncio primeiro e prioritário. Se falamos de outras coisas, qualquer outra coisa se fundamenta nessa verdade. Temos que começar por ela, onde somos bem aceitos e bem escutados, mas também onde talvez não sejamos tão bem aceitos e tão escutados. Mas é preciso tentar, como Paulo fez. Somos a igreja da ressurreição e não podemos deixar de dizer isto ao mundo. Por mais que, por exemplo, nessa noite temos uma família que veio celebrar o 7º dia do seu membro querido, isso é também um motivo de alegria, porque essa família veio celebrar na fé. Não que o seu querido partiu há 7 dias, mas que ele está guardado em Deus. E aqui é o lugar de celebrar isto. Celebrar aquele que venceu a morte. É celebrar que nós também sabemos que vamos morrer e que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isto é sinal que permanecem nos nossos corações as certezas fundamentais. O Senhor Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, os que morreram antes de nós estão guardados nele.
Isto é sinal e fruto de que a pregação, pouco a pouco, mesmo cheia de dificuldades e deficiências, vai falando aos corações, a ponto de ser aqui, na igreja e na Eucaristia, que se celebra a morte dos nossos queridos, acreditando que eles estão guardados em Deus. Esta é, digamos, uma instrução importante. Não deixemos de anunciar o Senhor Jesus que vive. Esta é a nossa fé. Mas uma segunda instrução importante, um segundo apelo importante, é que sejamos uma igreja dócil ao Espírito Santo. Quem move a igreja, quem faz com que ela vá adiante, quem faz com que ela seja capaz de inserir-se nos lugares diferentes, resistir às perseguições, descobrir caminhos novos, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. A nossa vida pastoral, a nossa vida diocesana, não é resultado de assembleias, de estratégias, de metodologias, não. O nosso sucesso, o nosso avanço, a nossa missão é resultado de docilidade ao Espírito Santo. É Ele quem move, é Ele quem faz crer, é Ele quem faz descobrir as coisas que ainda não sabemos. É sobre isso que Jesus fala, ainda lá na última ceia do quarto evangelho. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Ou nós colocamos os ouvidos no Espírito e vamos escutando dele o que Ele quer de nós agora, para este tempo, para esta cidade, para este momento, ou a gente corre o risco de fazer a igreja segundo o nosso modelo, a nosso gosto, self-service. E não é essa a igreja do Evangelho, não é essa a igreja de Jesus Cristo. A docilidade ao Espírito nos faz descobrir o caminho certo, o jeito certo, a hora certa de fazer todas as coisas, de falar todas as coisas, de descortinar caminhos que ainda não percorremos. Somos uma diocese que tem como titular o Divino Espírito Santo. Não poderia ser melhor. Mas para além de ter um titular que é Deus mesmo, precisamos alimentar e fazer crescer sempre mais a docilidade a esse Espírito. O Espírito nos liga a Jesus, nos faz compreender para hoje a mensagem, a palavra, o Evangelho de Jesus. O Espírito nos mantém fiéis à fonte, que é Jesus, e mantém acesa em nós a esperança do fim. Por isso, a docilidade ao Espírito é o que toda e qualquer igreja deve buscar com maior perfeição e excelência. Termino agradecendo a cada um por aquilo que é e por aquilo que faz. Quando eu digo cada um, não estou pensando só nos padres, nos diáconos, nas religiosas, nos que têm competência ou liderança. Estou pensando em cada um, literalmente, em cada homem e mulher que crê nesta nossa igreja diocesana. A igreja se faz da fé daqueles que estão ali. Fé que vai se transformando em serviço, em carisma, em dom, em vocação. Mas na base de tudo aquilo que se faz está a fé bonita de cada um. A nossa igreja, digamos assim, é um mosaico belo da fé de cada um. Esta fé de cada um é necessária para que desta fé apareçam os carismas e vocações que a igreja precisa para continuar avançando. Mas é importante que a gente não deixe de entender que a igreja é exatamente um belo mosaico onde cada discípulo, cada discípula é importante neste grande e belo mosaico que é a Diocese de Divinópolis. Paulo fala de Timóteo e Silas e outros tantos que eram colaboradores dele.
Aqui nessa noite estão muitos dos nossos colaboradores, dos colaboradores do bispo e do seu ministério episcopal. Aqui nessa noite estão muitos que representam outros milhares de homens e mulheres portadores de uma fé bonita, que os leva à igreja, que os leva a agir com retidão, que os leva a fazer o bem e a não fazer o mal, que os leva à conversão de cada dia, uma fé bonita que toca vidas, transforma vidas e vai fazendo com que a nossa igreja seja uma escola, uma comunidade crente atrás de Jesus. Que a Eucaristia dessa noite sustente o nosso caminho e nos faça avançar. Nos faça avançar anunciando o Senhor que vive e nos faça avançar numa docilidade sempre maior ao Espírito Santo, que nos revela em cada tempo as coisas novas que não couberam na primeira hora e que vão estar presentes no caminho até que Jesus volte. Mas precisamos descobrir as coisas novas, escutando e sendo dóceis ao Espírito do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos colocar-nos na presença do Senhor nosso Deus, que nos escuta com amor e misericórdia, e colocar diante dele nossa vida, nossa história e nossa missão. Pelas igrejas de Atenas e de Roma, para que a verdade e a caridade mútua lhes permitam percorrer novos caminhos, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos anunciadores do Deus desconhecido, para que saibam adaptar a sua linguagem, sem reduzir a revelação do Evangelho, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos teólogos, cuja função é aprofundar o conteúdo da fé e das palavras de Jesus, para que sejam dóceis ao Espírito e à Igreja, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos cristãos cultos, como Dionísio, o Areopagita, pelos mais simples, como a mulher chamada Dâmaris, para que todos sintam que o Senhor os ama, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, a quem Cristo falou na sua palavra, e por aqueles que são chamados a vivê-las em cada dia, para que o Espírito nos guie na verdade plena, oremos, irmãos. Escutai a nossa prece. Pelo nosso bispo Dom José Carlos, para que Deus nosso Senhor sempre o abençoe, concedendo-lhe muita saúde, sabedoria e paz em sua missão, tornando o seu ministério cada vez mais fecundo e abençoado. Oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. prece. Para que a nossa igreja diocesana cresça sempre mais na capacidade criativa de anunciar a ressurreição de Jesus no mundo que crê confusamente e na capacidade de escutar o Espírito e o que Ele diz à nossa igreja neste tempo. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Cada um também no seu silêncio apresente a Deus a sua prece. Deus nos escuta a todos, porque nos ama como filhos e filhas que somos. Tudo isto, ó Pai, vos pedimos no nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, a quem queremos seguir, imitar e anunciar no caminho da história. Pedimos, ó Pai, a vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. As nossas ofertas
Orai, irmãos e irmãs, orai, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos esse sacrifício, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Corações para o alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso único Deus. Nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado e ressuscitou. Vencendo a corrupção do pecado, Jesus realizou uma nova criação e, destruindo a morte, a sua e a nossa, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos
que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Carlos, também José, Bispo de Tefé, nossa Igreja Irmã, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, hoje em especial, no 7º dia, de Jaime José de Melo, que chamastes desse mundo a vossa presença, concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face, todos, concedei-lhes contemplar. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos de todos os que partiram. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém. Com Jesus e como Jesus, digamos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto vivendo a fé, a esperança, o amor de cada dia, aguardamos a última vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja e dá sentido à nossa vida. E dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja hoje e sempre convosco. Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que vences o mundo, piedade de nós, compaixão, Senhor.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos ajudem a viver esta vida com a missão que temos nela e nos guardem para a vida eterna. Amém. Este é o hino do povo de Deus, que caminha para a união. Venham todos
Enviai, Senhor, muitos operários à vossa mercê, pois a mercê é grande, Senhor, os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários à vossa mercê é grande, Senhor, os operários são poucos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Irmãos, irmãs, oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes nesta noite a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, minha gratidão aos sacerdotes que vieram rezar conosco, o Padre Deci, que é o nosso vigário forâneo aqui da Forania do Espírito Santo, o Padre Adelmo, o Padre João Batista, o Padre Paulo e o Padre Carlos Eduardo, que são aqui da nossa catedral, o Padre Moacir, nosso ecônomo, o Frei José Milton, né, da Ordem dos Frades Menores, o Padre Vicente, que é o nosso vigário judicial, o Frei Aguimar, né, diácono franciscano aqui do nosso Santuário Santo Antônio, também aos irmãos e irmãs lá dos nossos muitos organismos da Cúria Diocesana que estão aqui conosco nessa noite, a cada irmão, cada irmã que veio nessa noite agradecer a Deus pelo ministério do bispo e que isso tudo seja vivido em plena comunhão entre nós. Esse é o fruto bonito que podemos dar ao Senhor Jesus. Viver unidos como irmãos, cada um realizando bem o seu ofício. Deus lhes pague pela prece dessa noite e pela amizade de sempre. Uma boa noite a todos. Coube a mim fazer um momento de agradecimento ao Dom José Carlos pelo seu ministério episcopal. Hoje, 8 anos de vida episcopal, Deus nos deu a graça de ter um bispo aqui da nossa diocese que foi padre entre nós, e para mim foi meu professor lá em Divinópolis, aqui na filosofia. Nós sabemos que a vida do bispo, que acima de todo o pastor, não é fácil. Imagina uma diocese deste tamanho, com essa complexidade. O senhor é bispo, pastor de uma imensa multidão desta parcela de Divinópolis, nessa diocese particular. Quantas vezes o Dom José renunciou muitas coisas para fazer o que tem que ser feito
tomar decisões que não são fáceis, tem decisões que nós não conseguimos agradar a todos, e o bispo, às vezes, ele tem que tomar decisões que não são fáceis, mas faz parte do seu ministério, do seu episcopado. Nós rendemos graças a Deus pela vida de Dom José Carlos, pelo seu sim, por abraçar essa missão e continuar, como bem disse ele, muitas vezes com os olhos fixos em Jesus, com os olhos fixos em Jesus, procurando sempre caminhar cada dia, seguindo o discipulado de Jesus. Então nós agradecemos ao Senhor pelo seu sim, pela sua missão, por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui nessa Diocese de Divinópolis. E como forma de agradecimento, eu quero convidar todos a cantar junto comigo os parabéns para o Dom José Carlos, hoje celebrando os seus 8 anos de vida episcopal. Vamos cantar com alegria e agradecer a Deus pela vida de Dom José e pelo seu episcopado entre nós. Cantemos. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Viva Dom José Carlos! Viva nosso bispo diocesano! Viva a Diocese de Divinópolis! Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Dom José Carlos já agradeceu a todos, mas gostaria também eu, em nome da nossa paróquia, do Divino Espírito Santo, agradecer a presença de todos, dos sacerdotes, frades aqui presentes, de todos que vieram, para que junto com Dom José Carlos, rezar agradecendo pelo seu ministério e também pedir para que Deus continue a abençoá-lo nesta missão, e como disse o Padre Carlos, não é fácil. Dom José, na sua homilia, ele disse que celebrar o aniversário do bispo não é tanto a pessoa do bispo, mas o seu ofício. Mas a gente fica pensando, que bom que quem está nesse ofício é o José Carlos, porque eu já o conheço de longa data, desde 1984. E sempre dessa maneira acolhedora, sempre muito gentil, sempre atencioso, sempre de coração muito bom. E desde quando ele foi ordenado bispo, ele assumiu este papel, vamos dizer assim, do bispo da diocese. Assumiu esse ofício que é tão especial na nossa igreja. Mas ele não perdeu o jeito de ser amigo, de ser companheiro, de ser atencioso, de nos dar sempre uma palavra, de estar sempre de alto astral, sem jamais perder o bom humor. Então nós temos muito mesmo que agradecer a Deus, que neste ofício nós tenhamos aqui o nosso querido José Carlos. E estamos neste mês de Maria, dedicado a Nossa Senhora, mês de maio dedicado a Nossa Senhora. Encerrando, gostaria de pedir também que rezássemos mais uma vez na intenção de Dom José Carlos, uma Ave Maria, louvando a Deus e pedindo à Mãe do Céu que cuide dele, que o ajude nesta missão que ele assumiu há 8 anos e que ele continue sendo para todos nós este bom pastor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Guadalupe. Esta família, Dom José, que veio abraçá-lo, ela representa toda a nossa paróquia, toda a nossa diocese, o carinho que temos pelo Senhor. Que Deus continue a abençoá-lo, para que com sabedoria e tanta competência continue a conduzir a nossa diocese. Obrigado a todos, a cada um e por tudo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, pela intercessão de São José, seu amado esposo, e de São Francisco de Paula, desçam e permaneçam sobre vós, vossas famílias, trabalhos, comunidades, sobre a nossa diocese inteira. Desçam e permaneçam a graça, a paz, a docilidade e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Fiquemos em paz. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Damos graças a Deus. Ave Maria, dos seus andores, rogai